ministros, nós vamos dar início à abertura da 22ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 12 de agosto de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h42, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Gostaria, antes de dar início à sessão, para nós darmos continuidade à ação direta de constitucionalidade 2135, de comunicar aos eminentes pares que eu recebi hoje, antes agora da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que veio debater sobre a democracia e falar sobre a importância do diálogo entre os poderes e pedir uma nova reunião, tendo em vista que fiz aqui um pronunciamento desmarcando a reunião que havia sido designada. Eu só gostaria de destacar aos meus pares, senhoras ministras e senhores ministros, que, apesar do cancelamento da reunião, o diálogo com os poderes nunca foi interrompido. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes, sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada. Então, eu queria comunicar isso aos senhores para podermos exatamente justificar o início da nossa sessão um pouco mais tarde. Eu chamo a julgamento a ação direta de constitucionalidade 2135. Não vieram os participantes na videoconferência, requerentes interessados em emitir cúria, e o resumo do julgamento é o seguinte: após o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora, que julgava prejudicada a ação quanto ao artigo 26 da Emenda Constitucional 1998, na parte remanescente, julgava parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional 19 de 1998, o julgamento foi suspenso. Então, cabe agora, à luz da pauta, colher os votos dos eminentes colegas. O ministro Gilmar Mendes, por questões de impedimento pessoal, ele pede a oportunidade de iniciar a votação, que a presidência defere, e passa a palavra a Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores ministros, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber. Cumprimentar doutor Paulo Gonet Branco, subprocurador-geral da República, vice-procurador-geral eleitoral, a quem cumprimento por esta representação agora no Supremo Tribunal Federal, que muito nos honra. Senhoras e senhores, eu pedi, e o presidente deferiu, com a aquiescência dos colegas, essa antecipação para poder votar nessa matéria, tendo em vista problemas de agenda e talvez o julgamento se alongue. Eu, então, repito que nós estamos a julgar a ação direta de inconstitucionalidade contra a Emenda Constitucional 19 de 98, que modifica o regime jurídico e dispõe sobre princípios e normas da administração pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do
Distrito Federal e dá outras providências. O autor da ação alega, em síntese, a ocorrência de inconstitucionalidade formal, uma vez que a emenda constitucional 19 teria sido promulgada sem que ambas as casas congressuais tenham aprovado em 2 turnos de votação as alterações ao texto constitucional. Na sessão plenária de 2 de agosto de 2007, a Corte deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput da Constituição Federal, com a redação da emenda constitucional 19 de 98, bem como conferiu efeitos ex nunc à decisão para determinar a subsistência da legislação editada nos termos da emenda suspensa. Eis a emenda desse acordo. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, poder constituinte e reformador, processo legislativo, emenda constitucional 19, de 4 de 6 de 98, artigo 39, caput da Constituição Federal, servidores públicos, regime jurídico único, proposta de implementação durante a atividade constituinte derivada da figura do contrato de emprego público. Inovação que não obteve a aprovação da maioria de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, quando da apreciação, em primeiro turno, do destaque para a votação em separado, DVS, número 9, substituição na elaboração da proposta levada ao segundo turno da redação original do caput do artigo 39, pelo texto inicialmente previsto para o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, nos termos do substitutivo aprovado. Supressão do texto constitucional da expressa menção ao sistema de regime jurídico único dos servidores da administração pública. Reconhecimento pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal da plausibilidade da alegação de vício formal por ofensa ao artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. Relevância jurídica das demais alegações de inconstitucionalidade formal e material rejeitada por unanimidade. Neste caso, relator para o acordo, ministra Ellen Grace, julgada em 2 de 8 de 2007. Na sessão do Pleno de 3 de setembro de 2020, apregou-se o feito e iniciou-se o julgamento do mérito da ação, que agora conta com a relatoria da ministra Carmen Lúcia. O voto de Sua Excelência, na última sentada, foi no sentido de declarar o prejuízo quanto ao artigo 26 da emenda constitucional 19 e a parte remanescente, conhecer da ação para julgá-la parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição Federal, na redação conferida pela emenda constitucional 19 de 98. Isso porque entendeu a eminente relatora, em síntese, que a alteração da regra que prevê o regime jurídico único teria sido rejeitada no primeiro turno de votação da PEC 173 de 95, no instante em que o destaque para a votação em separado número 9, que incidiu sobre o ponto, não logrou os 3/5 necessários para autorizar o retorno ao texto principal da matéria destacada. Conclui assim que houve burla ao requisito constitucional de votação em 2 turnos em cada casa do Congresso, 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. O julgamento, como já foi dito, foi logo em seguida suspenso. Esse é o breve relato do necessário. E eu passo então ao voto, presidente, e digo o seguinte: em que pese a referida medida cautelar ter sido referendada pelo plenário deste Supremo há mais de 10 anos, entendo que o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade exige aprofundamento do debate sobre os alegados vícios de inconstitucionalidade formal da emenda constitucional número 19, de 98, especificamente no que atine à alegada inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional 19 de 98. Especificamente quanto à redação conferida pela emenda constitucional ao artigo 39, caput da Constituição, como já relatado, os requerentes arguem que a redação da PEC 173 de 95, que foi submetida ao plenário da Câmara dos Deputados em segundo turno de votação, contrariou o resultado do destaque para a votação em separado
DVS número 9. O referido destaque, requerido pelo bloco de oposição PT, PDT, PCdoB, em 1º de outubro de 97, foi assim redigido. Eu leio, presidente. Senhor presidente, com base no artigo 161.1 e parágrafo 2º do Regimento Interno, requeremos destaque para a votação em separado. O inciso 9 do artigo 37, constante do artigo 3º do substitutivo. O artigo 16 do substitutivo. C. Caput, repito, caput do artigo 39, constante do artigo 5º do substitutivo. Na justificação do DVS, o bloco de oposição tece arrazoado no sentido de precisar a finalidade perseguida pelo requerimento em questão, qual seja, o de manter a regra do regime jurídico dos servidores da administração pública. Este destaque visa, então, manter regra atual do regime jurídico único, alcançando todos os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, ocupantes de cargos permanentes, bem assim preservar a permissão de contratação temporária por excepcional interesse público. A justificação do DVS número 9, apresentada pelo bloco de oposição, PT, PDT, PCdoB. Pela lógica do regimento interno da Câmara, um dispositivo de uma PEC que seja objeto de destaque para a votação em separado é submetido à votação específica, posterior à votação do texto principal, de onde é o oriundo. Concedido destaque para a votação em separado, submeter-se-á a votos, primeiramente, a matéria principal e, em seguida, a destacada, que somente integrará o texto se for aprovado. Isso que está no 162, Regimento Interno, inciso 6º. Para os fins da ação que ora se enfrenta, isso quer significar, se a parte destacada obtém 308 votos favoráveis, sim, retorna ao texto principal e segue integrando a PEC. Diferentemente acontece se o destaque não atinge o quórum de 308 votos, porquanto, nesse caso, o trecho destacado é suprimido da PEC, operando-se um efeito preclusivo quanto à presença do texto nas deliberações seguintes. Pois bem, consoante fora destacado, quando do julgamento da medida cautelar e nos votos que me precederam, especialmente no voto da ministra Carmen Lúcia, no voto que me precede, o DVS número 9 obteve 298 votos sim, 142 votos não, e 8 deputados federais abstiveram-se. Assim, não atingido o quórum de 3/5, os dispositivos destacados foram suprimidos. O cerne da controvérsia enfrentada na apresentação direta, no entanto, diz respeito à correta compreensão dos efeitos que a rejeição do DVS número 9 importou para a redação final do chamado vencido e, por conseguinte, do texto da votação em segundo turno da PEC 173 de 95. Segundo a pretensão deduzida pelos requerentes, como consectário da deliberação na DVS número 9, far-se-ia mandatória a incidência do artigo 164, inciso 2, da redação vigente do regimento interno da Câmara dos Deputados, segundo o qual o presidente da Câmara dos Deputados ou da comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, declarar prejudicada matéria pendente de deliberação, em virtude de prejulgamento pelo plenário ou comissão em outra deliberação. Assim, na visão dos autores, após a deliberação do plenário do DVS número 9, deveria o texto retornar à comissão especial da PEC 173, tão somente para que fosse procedida uma adequação redacional no dispositivo modificador, atendendo-se à decisão soberana do plenário. Ocorre que, quando do retorno do texto para a comissão especial, a matéria foi remetida ao relator, o então deputado Moreira Franco, que em 8/10/97 submeteu à deliberação da comissão especial proposta de redação do vencido em primeiro turno na forma de substitutivo, o qual foi aprovado em votação na mesma ocasião. Dentre as alterações redacionais propostas pelo relator
deputado Moreira Franco, e que, aprovadas pela comissão, continha-se a proposta de transpor a redação, então vinculada no parágrafo 2º, do artigo 39. Na visão dos requerentes, este teria sido o momento em que teria sido consumada a antijuridicidade da tramitação. Eis que, na visão das autoras da ADIM, inobstante os expressos limites impostos à sua atuação, o excelentíssimo senhor relator ofereceu aos membros da comissão um novo substitutivo, consolidando a redação do vencido, que não apenas desconhece esses limites, como também afronta flagrantemente a Constituição Federal. Isso porque, ainda de acordo com a petição inicial, arvorando-se no papel de constituinte monocrático e solitário, o relator não se resumiu a consolidar o que decidiu o plenário. Fez alterações de redação em dispositivos que não foram emendados em plenário e fez alterações de mérito em dispositivos que foram objeto de emendas ou destaques votados pelo plenário. Bem examinado o curso do processo legislativo, no entanto, presidente, percebe-se que a deliberação tomada pela comissão especial se baseou em uma interpretação distinta daquela veiculada pelo partido político ora requerente, quanto ao que efetivamente foi deliberado pelo plenário da Câmara da votação da DVS número 9. No item C do DVS número 9, vê-se que o requerimento para votação em separado incide sobre o caput do artigo 39, constante do artigo 5º do substitutivo. Ou seja, destacou-se uma fração, chama atenção, presidente, para esse ponto, uma fração do artigo 5º do substitutivo do relator, a saber, artigo 39. Lei de iniciativa de cada poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios instituirá política remuneratória e planos de carreira, obedecendo aos princípios de mérito e da capacitação continuada e a natureza, complexidade e atribuições dos respectivos cargos vedados. Aí, o enquadramento de cargos e empregos públicos sem observância do plano de carreira. A instituição de gratificações adicionais a bônus, prêmios e outras vantagens remuneratórias, ressalvados. A. O adicional por tempo de serviço em valor não superior a 1% por ano de efetivo exercício. B. O adicional ou prêmio de produtividade de natureza eventual na forma da lei. C. O adicional por atividade penosas, insalubres ou perigosas, como definido em lei específica. A gratificação pelo exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. 3. Qualquer incorporação aos vencimentos dos servidores públicos, ativos e inativos, bem como as pensões, seja a que título for, ressalvado o adicional por tempo de serviço e observado o artigo 37, 11 e 12. O artigo 5º do substitutivo do relator propusera um artigo 39 com extensão bem maior, com 10 parágrafos. Entretanto, o partido político ora requerente decidiu destacar apenas o caput. Que se deixe muito claro, foi tão somente a parte do artigo 5º do substitutivo do relator, acima transcrita no caput do artigo 39, que figurou como objeto do item C do DVS número 9, para o qual eu já chamei atenção. E foi também esse conjunto textual que, doravante, não mais poderia constar no texto a ser submetido à deliberação em segundo turno, porquanto a parte destacada, não angariando os 308 votos necessários, foi considerada rejeitada no primeiro turno de votação. Quando da redação do vencido, cuja elaboração é da competência da comissão especial, este colegiado cingiu-se ao translado do texto remanescente do parágrafo 2º do artigo 39 para o caput deste mesmo artigo, aquiescendo com a proposta do relator, do deputado Moreira Franco, que, com razões ponderáveis, quis evitar inconveniência que seria a aprovação de um artigo 39 com vários parágrafos, mas sem caput. Tão somente isto.
Importa sublinhar, o texto do parágrafo 2º do artigo 39 foi aprovado, sim, pelo plenário da Câmara dos Deputados, com os 308 votos. Ele constava no substitutivo do relator, que, como tal, é votado antes dos destaques. Tal foi muito bem percebido no voto do ministro Nelson Jobim, quando da apreciação da medida cautelar. Dizia ele: o deputado Moreira Franco, relator da comissão especial, procedeu a ajustes redacionais para recolocar o projeto em linha de inteligibilidade e compreensão. Como muito bem destacado por Sua Excelência, a redação do parágrafo 2º do artigo 39, conferida ao substitutivo anteriormente aprovado pelo plenário, não foi objeto de destaque pelo bloco de oposição. Desse modo, o que houve foi tão somente a transposição de texto já previamente aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Não há como se admitir, nesse ponto, que tenha havido uma rejeição em bloco da matéria destacada, dado que tal instituto sequer existe. Não existe isso no regimento. Não existe essa rejeição em bloco ou uma rejeição por arrastamento. Com efeito, o que se destaca não é um tema, um assunto, a extinção do regime jurídico único. O que se destaca é um texto, uma porção de uma proposição legislativa. É bastante esclarecedor nesse ponto. São esclarecedores os debates travados na comissão especial, na sessão de 8/10/97, oportunidade em que o relator da comissão explicou a racionália da transposição da redação do parágrafo 2º para o caput do artigo 39. Transcrevo abaixo as notas taquigráficas da referida sessão. Senhor deputado Moreira Franco, senhor presidente, senhores deputados, creio que pelas conversas e observações que senti ao longo desses dias, desde a semana passada, quando a redação do vencido foi distribuída, gostaria de tecer comentários sobre 2 pontos nos quais me parece necessário o meu esclarecimento como relator. Certamente, se não os 2, mas um deles será objeto de discussão por esta comissão. O primeiro diz respeito ao artigo 5º do substitutivo. O artigo 5º do substitutivo, na sua redação original, dizia que o artigo 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Esse artigo 5º, então, deu, através do substitutivo, uma nova redação ao artigo 39. Quando da votação, a mesa entendeu ser possível, e depois reformulou esta atitude, que 3 destaques ou 2 destaques supressivos pudessem ser votados simultaneamente, valendo a votação do primeiro. Em consequência, os outros destaques caíram. Aí ocorreu, quando foi apresentado pela oposição o destaque supressivo do caput do artigo 39. Na realidade, o que se discutiu no plenário, o que os deputados desta casa discutiram foi o destaque do dispositivo que cuidava do contrato de emprego público, e ainda envolvido nesse destaque estava um outro dispositivo que dizia que as questões que porventura ocorressem no contrato de emprego público seriam dirimidas pelo Tribunal de Justiça na Justiça Comum. Aliás, o caput do artigo 39 não tinha absolutamente nada a ver diretamente com a questão que a Casa discutiu. Não só houve esse problema de natureza de condução, como também a formulação apresentada foi errada. Na realidade, o que foi solicitado foi a supressão do artigo 39. Não estava discutindo a Constituição Federal, mas sim o substitutivo. O substitutivo não tinha e não tem o artigo 39. Na realidade, o que cuida o artigo 39 é da Constituição Federal e não do substitutivo em discussão e em votação. Notas taquigráficas da sessão de 8/10/97. Importante registrar que, ainda que tal resultado não ficasse claro da deliberação tomada pela comissão especial,
o assunto foi enfrentado pela própria Câmara dos Deputados na questão de ordem 10442 de 97, suscitada pelos deputados Miguel Rosseto e Maria Laura, na qual se questionou a interpretação levada a efeito pela comissão especial. Transcrevo a ementa da decisão redigida pelo então presidente da Câmara, deputado, depois presidente Michel Temer. Ementa de decisão. Decide questões de ordem suscitadas pelos deputados Maria Laura e Miguel Rosseto, nas sessões de 8 e 9 de outubro, respectivamente, sobre a redação do vencido à PEC 173 de 95, em que alegam que a comissão, ao elaborar o mencionado texto, promoveu alterações de mérito na proposição não decorrentes de decisão do plenário, extrapolando sua competência regimental nos seguintes termos. O presidente não tem como resolver o questionamento em sede de questão de ordem, pois trata-se de mérito da proposição. 2. A matéria, se não fosse de mérito, poderia ser examinada pelo presidente, se oferecido recurso contra a decisão sobre questão de ordem levantada na comissão. 3. Cabe ao plenário soberanamente aprovar a redação do vencido em ambos os turnos de votação. Repito, 3. Cabe ao plenário, essa decisão do presidente, então, Michel Temer, soberanamente aprovar a redação do vencido em ambos os turnos de votação. 4. As impugnações à redação oferecida pela comissão especial, contidas nas questões de ordem, são, em tese, recebidas pelo presidente como emendas de redação, devendo ser oportunamente formalizadas como tais. Isso foi na questão de ordem 10442 de 97, 50ª legislatura, sessão plenária de 9/10 de 97, presidida pelo deputado, então deputado Michel Temer. Atentemos para o item 3 da ementa acima transcrita. Nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados, é competência privativa da comissão especial a redação do vencido de propostas de emenda à Constituição, artigo 197 do regimento interno. E após elaborada a redação pela comissão, aprovação final em 6/11 de 97, ela foi discutida e votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Quem decide se a redação do vencido é adequada ou não é o plenário. E no caso da PEC 173 de 95, a redação do vencido foi aprovada pela maioria do plenário, 267 votos favoráveis e 143 contrários. Dessa forma, e considerando que a redação integra o turno de votação, parece-me inverossímil cogitar que o caput do artigo 39 da Constituição não for objeto de votação em 2 turnos. Foi sim. O texto foi aprovado em primeiro turno, embora localizado no parágrafo 2º do artigo 39 do substitutivo do relator, e após a redação do vencido, fora deslocado para o caput. Em segundo turno, a mesma redação foi aprovada por maioria de 3/5 da Câmara dos Deputados. A inconstitucionalidade formal, ora postulada, com todas as vênias, apenas existiria caso fosse crível sustentar que do artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal, se extrai uma obrigação em face da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no sentido de que as casas respeitem cartesianamente a numeração do artigo que antecede o texto normativo, sob pena de se consubstanciar uma mudança de conteúdo, e assim a não configuração da votação em 2 turnos do texto. Desculpe-me, presidente, mas se nós fôssemos afirmar isto, e veja, isto sequer está afirmado pela eminente relatora, a quem eu peço todas as devidas vênias, mas a hipótese flerta com o absurdo, porque teria que haver esse tipo de repetição. Modificar o lugar de um texto de dispositivo contido em uma proposição legislativa não é suficiente para desfigurá-la. Assim, e com todas as vênias aos que pensam em sentido diverso, não há parâmetro algum na Constituição Federal que possa servir de fundamento para a declaração da inconstitucionalidade
do caput do artigo 39, na redação estabelecida pela emenda 19, de 98, sendo certo a esta altura que o texto foi votado, sim, em 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados. Note-se que a inconstitucionalidade formal que se sustenta nesta ação parece fazer, às vezes, de um recurso hierárquico impróprio, dirigido ao Supremo Tribunal Federal em face da decisão da Comissão Especial e do plenário da Câmara, na fixação da redação do vencido, que integrou o primeiro turno de votação. Mas a jurisprudência deste tribunal é caudalosa no sentido de deferir às casas do Congresso ampla liberdade de conformação contra a sua organização interna. Como preleciona o eminente ministro Alexandre de Moraes, não é possível ao Poder Judiciário, em relação às regras internas das casas legislativas, substituindo o seu próprio legislativo, dizer qual é o verdadeiro significado da previsão regimental por tratar-se de assunto interno a corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à separação de poderes por intromissão política do Judiciário no Legislativo. Eu estou citando o mandado de segurança 36.243 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, DJE, de 7/2/2019. Com efeito, é tradicional o posicionamento da doutrina que vislumbra na autonomia dos parlamentos, por um lado, uma autonomia normativa, materializada na competência para produzir atos normativos primários e, por outro lado, uma autonomia organizacional, referente à atribuição para determinar seu funcionamento interno, seus procedimentos e suas próprias estruturas. Estou citando Mário Midri, La Autonomia Constitucional delle Câmara e Potere Judiciário. Trata-se de um poder instrumental, no sentido de que é funcionalmente orientado a servir às competências finalísticas do processo legislativo, mas nem por isso menor indignidade constitucional. Chamo a atenção para o trabalho de Josh Chaffetz, de Congress Constitution. Coerentemente, a autonomia da Casa de Leis, portanto, deve abranger não apenas o momento normativo, em que se expede uma norma regimental, mas também o momento da sua aplicação, consoante bem delineado em recente decisão da Corte Constitucional Italiana, a Ordinança 17 de 2019. Também a intervenção desta Corte encontra um limite no princípio da autonomia das câmaras, constitucionalmente garantido, em particular nos artigos 64 e 72 da Constituição. A jurisprudência constitucional já reconheceu que a autonomia dos órgãos constitucionais não se exaure na normatização, porquanto compreende coerentemente o momento aplicativo das próprias normas, incluídas as escolhas pertinentes à concreta adoção das medidas apropriadas a assegurar sua observância. Por último, sentença 262 de 2017. Tal momento aplicativo compreende os remédios contra os atos e os comportamentos que incidem negativamente sobre as funções de cada um dos parlamentares e que prejudicam o correto desenvolvimento dos trabalhos. Sentença número 379 de 96. Corte Constitucional da Itália, Ordinança 17 de 2019, de 10/1 de 2019, relatora Marta Cartabia. Na mesma trilha, o Supremo tem decidido não ser passível de conhecimento a pretensão que busca revisar a aplicação de normas afetas a procedimentos das casas do Congresso Nacional, momente quando a causa de pedir articula com suposta incorreção dos critérios interpretativos adotados. Mandado de segurança, pretendida revisão ou correção de atos que se subsumem ao conceito de matéria interna corporis. Indagação em torno de critérios interpretativos concernentes a preceitos regimentais orientadores de deliberações congressuais. Temas que, em razão de sua natureza mesma,
devem ser resolvidos exclusivamente na esfera do próprio Poder Legislativo. Consequente imunidade ao controle jurisdicional. A vedação do Judicial Review como expressão do postulado da divisão funcional do poder. Constituição, artigo 2º, doutrina, precedentes, mandado de segurança não conhecido, mandado de segurança 24.104, da relatoria do nosso ministro, sempre decano, ministro Celso de Mello, de JE 180, de 10/9/2015. E o outro precedente da minha lavra, da minha relatoria, agravo regimental em mandado de segurança, oferecimento de denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao presidente da República, artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 3. Impossibilidade de interposição de recurso contra a decisão que negou seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal, Lei 10.079 de 50, a interpretação e aplicação do regimento interno da Câmara dos Deputados constitui matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. Agravo regimental improvido, mandado de segurança 26.062, agravo regimental de minha relatoria. Ainda no que se refere à insindicabilidade da interpretação regimental, mencione-se, presidente, mandado de segurança 34.181, relator Vossa Excelência, decisão monocrática, DJE de 10/5/2016, interpretação do dispositivo regimental que regula a votação e o uso da palavra pelos líderes no pedido de autorização para abertura do processo de impeachment. Mandado de segurança 33.731, relator também ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJE de 17/11/2015, forma de escolha do presidente e integrantes de comissão especial para debater projeto de lei. Mandado de segurança 34.120. Relator ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJE de 14/4/2016. Substituição de membro titular ausente na votação do parecer do relator em comissão especial na Câmara dos Deputados, constituída com o objetivo de apreciar denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade. MS 34.115. Relator ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJE de 13/4/2016, definição do rito de apreciação do parecer da comissão especial pelo plenário da Câmara dos Deputados no processo de impeachment. Mandado de segurança 34.040, relator ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJE de 8/3/2016, descumprimento de acordo para votação em determinada data de vetos com destaque. Por isso, presidente, eu permitindo-me e pedindo desculpas pelo alongado do meu voto, tendo em vista as detalhadas questões e a complexidade dessa temática relativa a essas questões regimentais, eu peço todas as vênias à eminente ministra Carmen Lúcia para julgar improcedente o pedido formulado nesta ação e é como forma. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Colho o voto agora. Presidente. Pois não, ministra Carmen Lúcia, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral que nos assiste, eu gostaria apenas de fazer uma observação, até em homenagem ao profundo e vertical voto do ministro Gilmar Mendes, que, como ele lembrou, e já há algum tempo que teve início essa votação, presidente, esta matéria foi exatamente um objeto muito aprofundado de debates em 2007, quando se deferiu a cautelar, rigorosamente nos termos do que, em meu voto, eu também acatei, ou seja, considerando constitucionais, formal e materialmente, outros dispositivos que tinham sido impugnados e considerando e concluindo pela inconstitucionalidade do que agora diverge o eminente ministro Gilmar Mendes, por considerar que seria uma matéria interna corporis. Quero dizer, senhor presidente, que eu não vou voltar a um voto que eu até fiz chegar aos senhores ministros, no qual este debate sobre a inconstitucionalidade formal foi pormenorizadamente
aprofundada naquele primeiro debate, claro, e vem agora no julgamento de mérito com toda tranquilidade por todos. E, como disse, cumprimento o ministro Gilmar pelo alongado do voto, mas eu gostaria de deixar apenas enfatizado que, primeiro, a declaração de inconstitucionalidade formal se deveu a uma conclusão no sentido de que havia, sim, na matéria interna corporis, quanto a esta, temas como escolha dos órgãos diretivos e até agora, nos últimos tempos que nós temos com tanta frequência cuidado de mandados de segurança e até de habeas corpus, que acabam se refletindo numa matéria que desde o início da República, este Supremo tem dito que não pode mesmo se exceder o Supremo, e o Supremo não se excede, faz um exercício de autocontenção, não esbarra na minha compreensão, e pedindo todas as vênias ao ministro Gilmar, no que é considerada a função precípua, como está na Constituição, de guardá-lo até mesmo em face de processos de emenda constitucional, que eu acho que é o que foi feito, e é do que eu e o ministro Gilmar temos conclusões diferentes, porque, como foi posto pelo ministro Nery da Silveira, relator inicial desta ação, a discussão sobre a proposta de extinção do regime jurídico único dos servidores, que seria substituída pela sistemática do contrato de emprego público, teria sido travada, e neste processo é que teria havido, então, uma afronta às exigências formais, e o que me levou a esta declaração. Por isso é que, exatamente no meu voto, como concluiu e agora anotou de forma muito correta o ministro Gilmar, os 298 votos no sentido, sem os 308 para a aprovação daquele destaque que foi o objeto da discussão. Eu cumprimento o ministro Gilmar, mas apenas reitero o meu voto e apenas anotando que é a segunda vez, portanto, que voltamos a isso com toda a liberdade, porque agora é julgamento de mérito, mas que eu, em nenhum momento no meu voto, como também o Supremo, no julgamento da cautelar, hora nenhuma reduziu a possibilidade de competência deste Supremo para o julgamento de inconstitucionalidade formal nos processos legislativos e de emenda constitucional, e que, na minha compreensão, não estou, mais uma vez também pedindo vênia ao eminente ministro Gilmar Mendes, me excedendo no meu voto quanto à matéria que seria regimental. Mas cumprimento o ministro Gilmar e agradeço pelo voto. Ratifico, portanto, meu voto, presidente. Muito obrigada pela palavra. Eu sou um seguidor muito fiel da ministra Carmen Lúcia, tem que sempre pedir vênias. Pois não. E, com esses esclarecimentos, passo a palavra agora ao ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet, senhora secretária da sessão, boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiro quero parabenizar a eminente relatora pelo voto, também o ministro Gilmar pelo voto divergente, e em razão exatamente da riqueza de detalhes trazidas pelo voto do ministro Gilmar Mendes, e eu, em especial, que não participei dos debates de outrora, eu peço licença a todos para pedir vista. Então, proclamo o resultado após o voto da ministra Carmen Lúcia, que julgava prejudicada a ação contra o artigo 26 da Emenda Constitucional 19, na parte remanescente, julgar parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição da República, alterado pela emenda 1998, e do voto do ministro Gilmar Mendes, que julgava improcedente o pedido veiculado na ação, pediu vista o ministro Nunes Marques. Aguardarão os demais. Em razão do pedido de vista, seguimos na pauta, agora chamando a ação direta de inconstitucionalidade 2530, da relatoria do ministro Nunes Marques, requerente ao Procurador-Geral da República. Eu destaco que este tema versado na ação direta de inconstitucionalidade encontra-se encartado em 3 objetivos de desenvolvimento
sustentável. O objetivo 8º, trabalho decente e crescimento econômico. Objetivo 10, redução das desigualdades. E objetivo 16º, paz, justiça e instituições eficazes. Aqui uma anotação, ministro Gilmar. Vossa Excelência já... Não, o Gilmar já se retirou. Então, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto, porque não há sustentação oral. Renovo os cumprimentos. Tratam os autos de ação direta de inconstitucionalidade, ADI, com pedido de medida cautelar proposta pelo Procurador-Geral da República contra o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.504/97, cujo teor é o seguinte. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, publicado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Redação dada pela Lei 13.165 de 2015. Parágrafo 1º. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Alego recorrente que o dispositivo ora impugnado, ao estipular a assim chamada candidatura nata para os parlamentares detentores de mandato eletivo, os eleitos pelo sistema proporcional, acabou por instituir um privilégio pessoal para tais agentes políticos, conferimento da isonomia, caput do artigo 5º da Constituição, assim como da autonomia partidária, parágrafo 1º do artigo 17 da Carta Maior. Após as informações da Presidência da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o plenário do Tribunal, por maioria em sessão de 24 de abril de 2002, deferiu a medida cautelar e suspendeu a eficácia do dispositivo impugnado. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido. Após tramitações internas relacionadas à sucessão da relatoria, vieram conclusos os autos. É o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra para o voto. A ação deve ser conhecida, pois fora proposta por parte legítima, Procuradoria-Geral da República, contra dispositivo de lei ainda em vigor, parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.504/97, e tomando como parâmetro norma constitucional federal vigente, que não sofreu alterações substanciais. Conquanto tenham sido feitas algumas modificações no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, por meio da emenda constitucional 97 de 2017, a essência do parâmetro constitucional invocado, que é a autonomia partidária, continua em plena eficácia. Conheço, portanto, da ação. No mérito, tem razão o requerente. A assim chamada candidatura nata é incompatível com a Constituição de 1988, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos, como, sobretudo, por atingir o âmago da autonomia partidária. Bem entendida, na verdade, a lei impugnada não assegura uma candidatura nata, mas sim uma indicação independente da aprovação em convenção partidária. Naturalmente, o pretenso candidato não está isento de preencher os demais requisitos necessários para o registro da sua candidatura, de modo que não há exatamente garantia da candidatura, mas sim um direito potestativo à indicação partidária por parte do detentor do mandato eletivo parlamentar. Vê-se que o dispositivo está regido de tal forma que parece mesmo garantir o próprio registro da candidatura, ipso iure, pelo simples fato de ser o postulante detentor de mandato eletivo, já que diz ser assegurado o registro da candidatura. Interpretando-se literalmente o dispositivo, seria tão flagrante a sua inconstitucionalidade que sequer mereceria maior discussão, pois, como se sabe, o registro da candidatura depende de uma série de requisitos, para além da escolha pelo partido, os quais, mesmo o detentor de mandato eletivo, obviamente, tem de satisfazer. É certo, no entanto, que o dispositivo legal intentou mesmo assegurar não foi o registro da candidatura, mas sim a indicação pelo partido, independentemente de aprovação em convenção partidária. A história do Instituto aponta nessa direção.
Como explicam Álvaro Barreto, Juliane Santana Bento, em Regime Militar e Sistema Político Brasileiro, a origem da candidatura nata, Perspectiva São Paulo, volume 41, páginas 105 a 134, janeiro-março de 2012, a criação desse instituto ocorreu nos anos 1970 e teve um nítido propósito de proteger os titulares de mandatos parlamentares contra rivalidades internas em seus partidos, à época sujeitos a fortes e súbitas intervenções estatais. Os autores citados resumem, assim, a evolução histórica do Instituto. A candidatura nata foi introduzida no ordenamento jurídico do país por meio da Lei 6.055, de 17 de junho de 1974, originalmente proposta pelo senador José Bernardino Lindoso, da Arena do Amazonas. A lei estabeleceu as regras para as eleições daquele ano e previu, em seu artigo 8º, que deputados federais e estaduais deveriam ser considerados candidatos natos dos seus partidos. A partir de então, ela se incorporou às normas que regeram as eleições no país. Foi repetida em 1978, ampliada ao Senado, aos senadores e aos vereadores no pleito de 1982, ocasião em que passou a abarcar a totalidade dos parlamentares brasileiros. Não figurou nas normas relativas a 1986, 90 e 1992. Retornou nas eleições municipais de 1988 e de 1996 e nas gerais de 1994, além de constar na Lei 9.504 de 97, que passou a regulamentar todas as disputas no país, sendo então adotada em 1998 e em 2000. Em resumo, criado na vigência do regime militar, o Instituto da Candidatura Nata foi mantido no período de transição democrática dos anos de 1980 e, embora passasse a merecer críticas de parte da classe política e da imprensa, manteve-se nos regulamentos pós-Constituição de 1988. Ele deixou de ser aplicado no país desde que, em 24 de abril de 2002, no julgamento da medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade ADI 2530, dígito 9, promovida pelo então Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.504/97, ou seja, extinguiu a candidatura nata. Tal evolução demonstra que a ratio legis da candidatura nata sempre foi a de proteger o detentor de mandato eletivo contra solavancos na política interna do partido. Num sistema político em que existe a possibilidade de interferências externas indevidas na vida orgânica do partido, isso faz sentido e se torna uma garantia importante. Mas é totalmente inadequado numa atmosfera de liberdade de ação partidária como a que vivemos. Nesse último caso, a imunização pura e simples do detentor de mandato eletivo contra a vontade colegiada do partido acaba sendo um privilégio completamente injustificado, que contribui tão só para a perpetuação de ocupantes de cargos eletivos, em detrimento de outros pré-candidatos, sem qualquer justificativa plausível para o funcionamento do sistema democrático e sem que haja meios para que o partido possa fazer imperar os objetivos fundamentais inscritos no seu estatuto. Até se poderia admitir, como fez o tribunal, no julgamento da medida cautelar da ADI 1063, julgada em 18 de maio de 1994, que a lei, não decisão judicial, criasse uma presunção iuris tanto de indicação partidária em favor do titular de mandato eletivo, com possibilidade de veto pela manifestação de vontade partidária. O que não se compadece nem com a ideia de isonomia e muito menos com a de autonomia partidária é que possa um titular de mandato eletivo impor a sua candidatura ao partido e aos demais pré-candidatos, sem nenhuma disputa no jogo interno da agremiação partidária. O ministro Nelson Jobim, no julgamento da medida cautelar nestes autos, aproveitando-se da sua vasta experiência parlamentar, mencionou várias perplexidades a que a candidatura nata pode produzir na prática política. Uma em particular me chamou a atenção. Sua Excelência mencionou o caso de um parlamentar do Paraná que se filiou quase secretamente a um partido que lhe era hostil. Fez isso em um diretório de uma pequena e remota cidade do interior do estado, poucos dias antes da convenção partidária. Quando vieram as convenções partidárias, ele impôs-se como candidato e se elegeu por esse partido sob o escudo da candidatura nata. Não pode haver maior evidência do absurdo do Instituto. A candidatura nata, ademais, pode representar um empecilho para uma estratégia maior do partido.
No recurso extraordinário 190.841, julgado em 22 de agosto de 1995, por exemplo, o tribunal, embora não conhecendo do recurso, manteve um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que inadmitira ser possível ao partido político negar a candidatura à reeleição que admitira ser possível ao partido negar a candidatura à reeleição de um parlamentar se um protocolo de intenções de coligação do partido tivesse, entre seus termos, o compromisso de não lançar candidato a certo cargo. Claro, com o advento da emenda constitucional 97 de 2017, as coligações desapareceram nas eleições proporcionais, de modo que o exemplo perdeu um pouco da sua atualidade, mas ele ainda serve para demonstrar que a candidatura nata, em certos contextos, pode descoordenar os planos eleitorais do partido. Isso é particularmente importante nas eleições parlamentares, em razão de o sistema de apuração do resultado usar o critério da proporcionalidade. Não há votos em candidatos, rigorosamente falando. Os votos são dados ao partido. Assim, não é incomum que os partidos busquem os chamados puxadores de votos, com vistas a obter o máximo possível de cadeiras no parlamento. Esse fenômeno, inclusive, tende a se acentuar por força das redes sociais e das novas formas de comunicação de massa. A insistência de um parlamentar na sua própria reeleição, sob o argumento de candidatura nata, embora seja uma aspiração legítima, não pode se sobrepor a uma eventual decisão partidária de lançar outros candidatos, com presumível maior capacidade de atração de votos. Retorno ao voto magistral do ministro Nelson Jobim na medida cautelar desta ADI, que assim resumiu a candidatura nata. A candidatura nata, portanto, é subproduto de um sistema eleitoral absolutamente distorcido, em razão do voto uninominal, que inviabiliza por completo qualquer tipo de formação de estrutura partidária, cujo núcleo tenha um determinado princípio, uma ideologia. Inclusive, os partidos de esquerda, que começaram a crescer, mas perderam também essa nitidez inicial que tinham, pois sentiram que a disputa eleitoral passa pela individualidade dos candidatos e não pela presidência dos partidos. No sistema de 1988, o parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, quando assegura a autonomia dos partidos, tenta fortalecer de forma muito clara a possibilidade de uma decisão constante dos partidos. Por fim, interessa recordar que este tribunal tem enfatizado a fidelidade partidária como um princípio fundamental da dinâmica dos partidos políticos, especialmente no que diz respeito aos titulares de cargos eletivos obtidos pelo sistema proporcional. Nesse sentido, por exemplo, foi decidido na ADI 3.999, julgada em 12 de novembro de 2008. Ação direta de inconstitucionalidade, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, 22.610/2007 e 22.733/2008, disciplina dos procedimentos de jurisdição da desfiliação partidária e da perda do cargo eletivo, fidelidade partidária. A ação direta de inconstitucionalidade é ajuizada contra as resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008, que disciplinam a perda do cargo eletivo e o processo de justificação da desfiliação partidária. Síntese das violações constitucionais arguidas. Alegada contrariedade ao artigo 2º da Resolução 121 da Constituição, que, ao atribuir a competência para examinar os pedidos de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária ao TSE e aos tribunais regionais eleitorais, teria contrariado a reserva de lei complementar para a definição das competências de tribunais, juízes e juntas eleitorais. Suposta usurpação da competência do Legislativo e do Executivo para dispor sobre matéria eleitoral, em virtude do artigo 1º da resolução disciplinar de maneira inovadora a perda do cargo eletivo. Por estabelecer normas de caráter processual e a forma da petição inicial e das provas, o prazo para a resposta e as consequências da revelia, os requisitos e direitos da defesa, o julgamento antecipado da lide, a disciplina e o ônus da prova, a resolução também teria violado a reserva prevista nos artigos 22.1, 48 e 84.4 da Constituição. Ainda segundo os requerentes, o texto impugnado discrepa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes que inspiram a resolução, do que se refere à atribuição do Ministério Público Eleitoral e ao terceiro interessado para, ante a omissão do partido político, postular a perda do cargo eletivo. Para eles, a criação de nova atribuição ao MP, por resolução, dissocia-se da necessária reserva de lei em sentido estrito. Por outro lado, o suplente não estaria autorizado a postular em nome próprio a aplicação da sanção que assegura a fidelidade partidária, uma vez que o mandato pertenceria ao partido. Por fim, dizem os requerentes que o ato impugnado invadiu competência legislativa, violando o princípio da separação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos mandados de segurança 26.602, 26.603 e 26.604, reconheceu a existência do dever constitucional de observância do princípio da fidelidade partidária.
partidária. ADI 3.999, relator ministro Joaquim Barbosa, julgada no Pleno em 12 de novembro de 2008. Ora, a fidelidade partidária é o oposto do personalismo eleitoral. Cabe ao candidato submeter-se à vontade coletiva do partido, e não o contrário. A candidatura nata contrasta profundamente com esse postulado e, por esse aspecto, esvazia toda a ideia de fidelidade partidária em favor de um suposto direito adquirido à candidatura dos detentores de mandato eletivo pelo sistema proporcional. Então, por todas as razões acima contadas, e mais aquelas apresentadas brilhantemente nos votos vencedores, proferidos na medida cautelar deferida nesta ação direta, é inconstitucional a chamada candidatura nata. Não vem ao caso da interpretação conforme ao dispositivo impugnado para admitir a candidatura nata como uma simples presunção juris tanto de indicação partidária, porquanto isso não está escrito expressamente na lei, nem se extrai por qualquer método hermenêutico apropriado do seu texto. Na verdade, essa solução, que é até possível, como já dito no julgamento da ADI 1063, a propósito da Lei 8.713/93, fica a critério do Poder Legislativo. Finalmente, importa acentuar que o dispositivo impugnado foi aplicado antes do advento da medida cautelar proferida nestes autos, especificamente nas eleições de 1998 e 2000. Por razões óbvias de segurança jurídica e até mesmo pela impossibilidade prática de desfazer os atos praticados pelos agentes eleitos sob o palio da referida norma, convém que a declaração de inconstitucionalidade seja modulada para produzir efeitos apenas a partir da data do deferimento da medida cautelar deferida nos presentes autos, que é 24 de abril de 2002. Ante o exposto, conheço da ação, julgo-a procedente para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.504 de 97. Propõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo tal que o dispositivo seja considerado inconstitucional apenas a partir de 24 de abril de 2002, data da suspensão de sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar deferida nestes autos. É como voto. Então, Vossa Excelência vota pela procedência do pedido deduzido e propõe essa modulação que será, ao final, submetida ao plenário. É assim, não é, ministro Nunes Marques? Exato. Como vota o ministro Alexandre Moraes? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, Lúcia, eminentes ministros, cumprimento também o vice-procurador-geral eleitoral, hoje representando o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet Branco. Presidente, como bem salientado pelo eminente ministro relator, a quem cumprimento pelo voto, a controvérsia no julgamento consiste em analisar a constitucionalidade do Instituto da Candidatura Nata, que era prevista no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Eleições, antes de ser suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Eu já adianto, presidente, juntarei voto por escrito, acompanhando o eminente ministro relator, farei três rápidas observações em relação ao tema. O primeiro deles, que obviamente aqui eu diria que era uma verdadeira reserva de mercado, é incompatível com a democracia, incompatível com a renovação política. Ou seja, a previsão de que deputados federais, estaduais ou distrital e vereadores obrigatoriamente fossem candidatos. Digo, presidente, que na prática, no dia a dia, no mundo real, isso ocorre, eu diria, quase 100%. O deputado federal, o deputado estadual, distrital, o vereador, eles têm pouquíssima dificuldade de obter uma legenda, seja a legenda pelo qual foram eleitos, seja a partir da mini-reforma eleitoral, quando há possibilidade de alteração de partidos políticos sem a perda do mandato, pelo novo partido, até porque uma vez deputado federal, estadual, distrital, vereador, eles já têm, por óbvio, uma estrutura maior para realizar a política, já são mais conhecidos, mas isso não justificava e não justifica uma imposição antidemocrática, seja em relação, como bem salientou o eminente ministro Nunes Marques, seja em relação aos próprios partidos políticos, porque o Brasil adotou claramente, no artigo 17, a democracia de partidos. Enquanto
o nosso sistema político-eleitoral não fortalecer os partidos políticos externa e internamente, com uma maior democratização dos partidos políticos internamente, nós vamos sofrer os percalços de mais de 30 partidos políticos com representação no Congresso, somando Câmara e Senado Federal. Mas a democracia brasileira é corretamente, e assim foi a opção do legislador constituinte, uma democracia de partidos. Então, não se poderia exigir ao partido político que obrigatoriamente desse a legenda a determinado detentor de mandato parlamentar em nível federal, estadual ou municipal. Então, essa é uma primeira observação que faço, é o ferimento muito claro, ao meu ver, à democracia interna dos partidos e a possibilidade de renovação, que sabemos também desde a Constituição de 1988, sempre se dá, principalmente na Câmara dos Deputados, sempre se dá entre 45% e 60%. Então, isso possibilita que novas personalidades, novas pessoas possam, a partir dos partidos políticos, possam ingressar na vida política. Então, o sistema político representativo brasileiro era absolutamente incompatível com essa obrigatoriedade. Uma segunda observação que faço, presidente, é que dentro dessa ideia de que foi uma reserva de mercado, dentro dessa própria ideia, é que a partir da suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, nós verificamos que não houve nenhum prejuízo à democracia, não houve nenhum prejuízo ao Congresso Nacional, a criação de novos partidos, a possibilidade de todos, sejam aqueles que buscavam a sua reeleição parlamentar, seja aos demais, de poderem participar. Então, se mostrou, a meu ver, acertadíssima a decisão do Supremo Tribunal Federal em suspender essa norma. E, por fim, assim, como disse o eminente ministro Nunes Marques, uma terceira observação, essa norma foi criada dentro de um contexto pré-eleitoral de 1974, após a chamada política de distensão do governo Geisel, né, essa ideia, exatamente para tentar prorrogar, para tentar permanecer a imposição do bipartidarismo artificial, do regime estabelecido pelos atos institucionais antidemocráticos, e permanecer com aqueles políticos que apoiavam isso no momento em que o país se preparava para a redemocratização. Uma tentativa de vedar, uma tentativa artificial de se vedar o arejamento democrático das instituições, no caso aqui dos parlamentos estadual, federal e municipal. Então, sob a égide da Constituição de 1988, não é possível se manter essa norma que retornou a partir da Lei 8713. Dessa forma, presidente, com essas rápidas 3 observações, voto também no sentido de julgar procedente o pedido, acompanhando Sua Excelência, o eminente ministro relator, ministro Nunes Marques, para declarar a inconstitucionalidade das candidaturas natas, né, do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.504, e, da mesma forma, sei que depois debateremos, acompanho Sua Excelência na modulação dos efeitos. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o voto. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, a eminente ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, de modo especial, Sua Excelência, o ministro relator, ministro Nunes Marques, e o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonet Branco. Senhor presidente, eu irei juntar a declaração de voto e, de saída, quero não apenas cumprimentar o relatório e voto do eminente ministro Nunes Marques, como também já assentar que acompanho
integralmente Sua Excelência, quer nas premissas, quer na conclusão, como também na proposta de modulação. Os parâmetros constitucionais, como já pudemos observar, especialmente o da igualdade e, nomeadamente, da autonomia partidária do artigo 17 da Constituição, não permitem que esta figura esdrúxula e de origem espúria da candidatura nata passe pelos filtros do controle de constitucionalidade. E é o que eu estou assentando, portanto, senhor presidente, que tem inteira razão, Sua Excelência, o eminente ministro relator, quando propõe a procedência, portanto, propõe o julgamento procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, nomeadamente o parágrafo 1º do artigo 8º desta Lei 9.504 de 1997. Esta ordem de ideias se mostra coerente com a autonomia organizacional dos partidos políticos para que, em convenção partidária, escolham os candidatos à disputa eleitoral. Por isso, nesta ordem de ideias, até mesmo a condição de elegibilidade, nos termos do inciso 5º do artigo 14 da Constituição, se vê vulnerada por esta figura jurídica que, em boa hora, este Supremo Tribunal Federal retirou da vigência do ordenamento jurídico brasileiro. É nesta ordem de ideias que eu estou a votar, senhor presidente, na declaração de voto. Não apenas adiro à conclusão que ali foi formulada pela eminente ministra Ellen Grace, quando verificou a quebra do direito de todos aqueles que integram um partido de reivindicar a posição de candidato, uma agressão evidente ao princípio da igualdade intrapartidário, e, além disso, como agora bem realçado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que me antecedeu, a candidatura nata está situada num tempo em que diversos artifícios, como senadores biônicos, a sublegenda e outros, a rigor, obstavam, dificultavam a organização política que não fosse do próprio governo de exceção, caracterizador da ditadura civil-militar, da qual padeceu este país, e que é explicitada essa origem espúria, dentre outros, pelo eminente professor Eurídice Mesaroba, em sua obra Introdução ao Direito Eleitoral Brasileiro. Por isso, senhor presidente, com esta breve declaração, reporto-me à declaração escrita de voto que farei juntar, reitero meus cumprimentos ao eminente ministro relator e tenho a honra de acompanhar integralmente o ministro Nunes Marques. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso? Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, que está aqui em plenário, ministra Carmen Lúcia, prezados colegas, senhor vice-procurador-geral eleitoral, cumprimento em primeiro lugar o ministro Cássio Nunes Marques pelo voto cristalino e profundo que não é possível deixar de acompanhar. Eu aqui, apenas para encadeamento, presidente, do meu breve raciocínio, o dispositivo em questão tem a seguinte dicção: está sendo impugnado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 8º, parágrafo 1º. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo
pelo partido a que estejam filiados. Portanto, o que se prevê aqui é o que tradicionalmente se denomina de candidatura nata, assegurar aos detentores de mandato a obrigatoriedade de legenda para se candidatarem em novos pleitos, evidentemente preterindo, nesse sentido, os que queiram ingressar no processo e que gostariam de disputar em igualdade de condições na convenção partidária. Eu penso, como os demais colegas, presidente, que a candidatura nata viola não apenas o princípio da igualdade, no sentido de a todos ser assegurada a mesma oportunidade, como também a autonomia partidária, porque o partido deixa de poder deliberar como melhor a ele aprouver e fica dependendo ou fica vinculado a uma legislação. E eu penso que a democracia deve estimular o ingresso de novos quadros na vida pública. A democracia, presidente, é um processo histórico contínuo que só se conquista quando vem o sufrágio universal, momento a partir do qual todas as pessoas maiores passaram a ter o direito de votar, quando então se suprimiram as restrições que antes existiam de renda, de riqueza, de raça, de educação e, finalmente, de gênero. Conquistado o sufrágio universal, presidente, nós vivemos no Brasil esse esforço imenso e necessário de produzir paridade de gênero nas casas legislativas. Nós temos um percentual muito baixo de mulheres participando da política. É uma das campanhas do Tribunal Superior Eleitoral, apenas 15% de mulheres, e dobrou o número de mulheres beneficiadas, inclusive, pelo financiamento público e também por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Se ampliou o financiamento do fundo partidário às candidaturas femininas, num caso relatado pela ministra Rosa Weber, e se ampliou também o financiamento das candidaturas de pessoas que se reconhecem como negras, no caso da minha própria relatoria, duas decisões importantes proferidas em consultas formuladas por parlamentares ao TSE. E, portanto, gostaria de registrar, presidente, que acho um retrocesso, um desserviço à democracia brasileira suprimir essa possibilidade da atuação do Tribunal Superior Eleitoral mediante consultas, que está em debate no Congresso Nacional, porque esta foi a via pela qual nós conseguimos avançar os direitos das mulheres e nós conseguimos avançar o direito das pessoas negras. E o curioso é que todo mundo diz assim, não, eu sou totalmente a favor de mais mulheres na política, mas eu sou totalmente a favor de mais negros na política, mas, e depois vem o mais que fecha as portas. E, portanto, a democracia significa abrir a porta para todos, para participarem em igualdade. E, portanto, se 50% da população é de mulheres, nós devemos estimular essa representação feminina. E se 50% da população é negra, nós devemos estimular a representação negra. E, para isso, nós precisamos atrair novos quadros para a política, novos valores para a política, de modo que eu acho que ratificar essa medida cautelar, contrária às candidaturas natas, como propõe o ministro Cássio Nunes Marques, me parece ser a solução constitucionalmente adequada e socialmente desejável, razão pela qual, cumprimentando Sua Excelência, eu estou acompanhando integralmente, inclusive na modulação. Houve cautelar, portanto... Desde a cautelar. Desde a cautelar. Eficácia ex nunc. Como vota Vossa Excelência, nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber? Obrigada, senhor presidente. Renovo a todos os meus cumprimentos muito especiais ao eminente relator, ministro Nunes Marques, né, que trouxe um substancioso voto, e cumprimento também o eminente subprocurador
Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Paulo Gonet Branco. Eu estou acompanhando na íntegra, senhor presidente, vamos abreviar, em benefício do tempo, o voto do eminente relator e dos colegas que me antecederam, confirmando quanto decidido por este plenário ao exame da medida cautelar e assentando, assim, a inconstitucionalidade do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 9504 de 97, ante a manifesta incompatibilidade da candidatura nata com os princípios da autonomia partidária e da isonomia, assegurados pelos artigos 17 e também 5º da Constituição Federal. Eu fico muito feliz quando eu posso acompanhar, né, e no caso com aplauso, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em tudo quanto acrescentou no que diz com a participação feminina, né, e cumprimentar mais uma vez Sua Excelência por todas as medidas adequadas, pertinentes, que têm sido por ele engendradas e implementadas na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É o voto, senhor presidente. Juntarei por escrito as minhas razões. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Como vota Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli? Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, no exercício da função no Ministério Público perante esta Corte, Dr. Paulo Gonet, senhoras advogadas, senhoras e senhores servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Como tenho feito, sempre que acompanho o relator ou uma divergência já lançada, não emito voto. Faço como as antigas, acompanho o relator, a quem cumprimento pelo voto lançado. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhores ministros, um cumprimento especial ao ministro Nunes Marques pelo brilhante voto trazido e que traduz um quadro tão completo do que foi, do que está sendo e do que nós queremos que venha a ser o sistema partidário e democrático brasileiro. Estou acompanhando, senhor presidente, o voto do ministro relator apenas com duas brevíssimas observações, porque também farei juntada de voto escrito. A primeira, que, como disse o ministro Alexandre de Moraes, a quem acompanho também enalteço pelas observações, apenas eu inverto os termos da equação por ele posta. Sua Excelência afirma que nós somos uma democracia partidária. Eu diria que nós somos um sistema partidário democrático. A nossa democracia de toda a sociedade, de todos os cidadãos, antes dos partidos. E por isso é que eu acho que aqui nós estamos a traduzir exatamente que a democracia na sociedade impede a candidatura nata, além e antes mesmo da autonomia partidária. Mas acho que o sentido é o mesmo do voto de Vossa Excelência e o meu, no sentido do aperfeiçoamento ou do cumprimento do princípio constitucional democrático. Em segundo lugar, fazer uma brevíssima observação e apenas a látria do que afirmou o eminente ministro relator e dos que o acompanharam, no sentido de que eu também acho que esta foi uma forma, tenho a convicção de que foi uma forma encontrada em 75 para barrar a possibilidade de inovações no quadro que já tinha se sedimentado para cumprir os detentores de poder naquele momento. E, portanto, foi fixado como quase que um enredamento ou um congelamento do quadro de eleitos que ali se tinha. E o que a gente quer é exatamente o oposto, a abertura dos quadros de representantes que venham a ser eleitos, até para que a gente tenha a apuração e a depuração da representação partidária que está na base do nosso sistema. Eu acho que, com isso, nós passaremos a ter o que a Constituição estabelece, a ênfase em partidos políticos e não em legendas eleitorais. As legendas podem ser utilizadas sem que haja um partido com estrutura e capilaridade suficiente para se ter uma representação legítima e vertical na sociedade. Legendas não cumprem o primado da Constituição pela escolha democrática por meio desses institutos que são os partidos políticos. E faço essa distinção porque já vi na prática
e quem passou pelo eleitoral e quem lá está agora como ministros titulares sabem bem disso, que nós temos alguns que são chamados de partidos, mas que não passam de legendas, que são apropriadas indevidamente e que, portanto, uma situação como esta, previsão de uma candidatura nata, poderia levar a um desvirtuamento total da democracia. E, rapidamente também, como fez a ministra Rosa Weber, não posso deixar de fazer reverberar a fala auspiciosa do eminente ministro Roberto Barroso sobre a presença feminina e das candidaturas femininas, até porque elas são apenas um início de tomada de decisão. O que nós queremos não é apenas que se tenha partidos nos quais as mulheres tenham assento, mas que as mulheres tenham, além de vez, voz em todas as instâncias da sociedade. Mas não tenho a menor dúvida que isto começa primeiro pela convivência de homens e mulheres nos espaços de atuação, participação e decisão, e por isso o meu aplauso a todas as iniciativas que a Justiça Eleitoral tem tomado no curso desses anos, desde 1996, para que haja uma representação mais igualitária na sociedade brasileira no espaço da política. Como disse, senhor presidente, farei juntada de voto, considero inconstitucional a previsão da norma questionada, exatamente porque ela contraria o princípio da autonomia partidária e o princípio da igualdade dos cidadãos de concorrerem, que no caso brasileiro se dá por meio dos partidos políticos. Acompanho o eminente relator. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como vota Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski? Presidente Luiz Fux, boa tarde. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, começo elogiando, como não poderia deixar de fazer, e como os demais colegas fizeram, o brilhante, substancioso, vertical voto do ministro Nunes Marques, e dizendo desde logo que eu acompanho integralmente. E trago umas razões muito sucintas, muito singelas, para reforçar o meu ponto de vista, dizendo que o dispositivo atacado que agasalha as candidaturas natas é absolutamente incompatível com a sistemática da Constituição Cidadã de 1990 e 88, que consagra a liberdade de formação de partidos políticos, da auto-organização dessas agremiações partidárias e também da plena elegibilidade dos cidadãos brasileiros no gozo de seus direitos políticos. É claro que as candidaturas necessariamente são apresentadas por intermédio dos partidos políticos nessa nossa democracia representativa. Eu peço vênia, senhor presidente, em meio minuto, para trazer à colação um pequeno trecho de um trabalho do eminente pensador, jurista, José Guilherme Vilela, que publicou um pequeno e mais substancioso artigo chamado Candidatura Nata, violação do princípio constitucional da autonomia partidária. Este artigo, senhor presidente, foi publicado numa edição especial da Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. O doutor José Guilherme de Vilela faz uma seguinte indagação, entre aspas: se os partidos existem para disputar eleições e dispõem de autonomia para disciplinar seu funcionamento, como seria possível recusar-lhes a elementar faculdade de escolher dentre os seus filiados aqueles que devem concorrer aos pleitos como seus candidatos? Pergunta ele. Entre nós, não há a figura da candidatura avulsa, motivo pelo qual qualquer candidatura deve pertencer a um partido e ser por ele apresentado regularmente para a pugna eleitoral. Por esses motivos, senhor presidente, com estas manifestações muito breves, eu acompanho o eminente ministro Nunes Marques votando pela procedência integral da ação e o acompanho também na modulação sugerida. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Aqui eu tenho notado o impedimento do ministro Gilmar Mendes, mas já temos um placar bastante dilargado. De sorte que eu também cumprimento o ministro Nunes Marques, e cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, ratificando tudo quanto foi aqui manifestado pelo ministro
Luiz Roberto Barroso, com relação às minorias vulneráveis, com relação às mulheres, e destaco apenas um trecho aqui das minhas especulações, que eu pude lavrá-las num estudo com o professor Carlos Eduardo Frazão, Novos Paradigmas do Direito Eleitoral, que essa figura, na dimensão dos candidatos e dos partidos políticos, ela efetivamente viola o princípio da isonomia eleitoral, que garante a concorrência livre e equilibrada entre os players da competição, bem como seu direito de acesso aos cargos públicos em condições de igualdade. De outra sorte, a sua inobservância mesquinha a essência do próprio processo democrático. E, por sua vez, na dimensão dos eleitores, o princípio da isonomia eleitoral garante a liberdade e a própria dignidade desses, vedando discriminações que não estejam amparadas por balizas constitucionais e detém o condão de desequilibrar o processo de formação da sua opinião eleitoral. Além disso, um dos fundamentos da nossa República é o pluralismo político, que efetivamente tem, digamos assim, como consectado do seu núcleo duro essa possibilidade de participação de todos, sem violação do princípio da isonomia. De sorte que eu acompanho e também manifesto o meu regozijo em relação ao brilhante voto do ministro Nunes Marques e, como todos acompanharam na modulação também, eu já vou proclamar o resultado no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade para o primeiro do artigo 8º da Lei 9504/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo tal que o dispositivo seja considerado inconstitucional a partir de 24 de abril de 2002, data da suspensão de sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar deferida nestes autos. Proclamado esse resultado, eu, então, em razão do horário das audiências, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental.